Olá pessoal, boa tarde, bom dia, não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo, né? Mas dando sequência com a parte sobre o estudo de propriedade da matéria, a gente vai falar sobre as mudanças de estado físico da matéria. Como vocês já sabem, lá desde o ensino fundamental, a matéria ela pode se apresentar nesses três possíveis estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que as mudanças, elas podem acontecer de duas formas. Mudança de acordo com a variação da temperatura, que é a principal que a gente estuda na escola, e também pode acontecer por conta da variação da pressão, certo? Então, para mudar de estado físico, ou a gente vai modificar a temperatura ou a pressão. Segunda situação, a gente precisa lembrar que nem todos materiais existem em diferentes estados. O que significa dizer? Significa dizer que alguns materiais, quando eles são aquecidos ou resfriados, ou sofrem variação de pressão, eles vão sofrer o que a gente vai estudar na próxima semana, que é transformação química, tá? Então, é importante lembrar que, por exemplo, a gente não tem pedra líquida, pedra gasosa. Assim como a gente, por exemplo, não tem algodão líquido. Algodão ele só existe no estado sólido. Então é importante lembrar que alguns materiais, quando submetidos à variação de temperatura ou pressão, eles não mudam de estado físico devido à sua natureza, devido à sua composição, certo? O que é que a gente vai estudar agora? Vai dar uma olhada para entender o seguinte: quando a gente tem mudanças de estado no sentido, deixa eu pegar aqui outra caneta, sólido para o líquido, essa mudança ela precisa acontecer quando a gente está falando de temperatura com absorção de calor. Ou seja, para eu transformar algo do sólido para o líquido, eu preciso de calor, preciso de elevar a temperatura. E é interessante lembrar que calor não é a mesma coisa que temperatura, tá? Temperatura é uma grandeza física que está relacionada com o grau de agitação das partículas, enquanto calor é a energia térmica resultante do aumento de temperatura em trânsito. É a movimentação da energia térmica entre corpos, certo? Então, quando um material ele é aquecido, ele vai sofrer uma mudança de estado físico do sólido para o líquido. Se esse aquecimento continuar, vai acontecer a mudança do líquido para o gasoso. Então, eu posso generalizar dizendo o seguinte, que as mudanças que acontecem no sentido sólido, líquido, líquido, gasoso, elas acontecem com aquecimento, tá? E se a gente for falar de pressão, essas transformações que acontecem no sentido sólido, líquido, gasoso, acontecem com redução de pressão, tá? Então, a gente pode inclusive dizer aqui que o aquecimento de calor, aquecimento é uma situação onde acontece ganho de calor por parte do material que está em mudança de estado físico. Se a gente faz o sentido oposto, no caso, gasoso para o líquido, líquido para o sólido, tratando em exemplos práticos, quando a água que está no estado gasoso forma as nuvens, isso acontece por um processo que é inverso ao aquecimento. Ao invés de a gente ter o aquecimento, a gente vai ter resfriamento. Ou a gente pode escrever dizendo que sofre perda de calor. E se a gente for falar da pressão, é um processo que acontece sobre aumento de pressão.
Só para vocês terem noção de um exemplo em que acontece mudança de estado físico com aumento de pressão, a gente tem que o gás de cozinha que está lá no botijão, ele é um gás liquefeito, porque ele está num estado líquido dentro do vasilhame, porque houve aumento de pressão. Assim como, por exemplo, quando a gente tem a mudança da água líquida para o gelo que a gente usa, isso é um processo que acontece sobre resfriamento, sobre perda de calor. Outra coisa importante a lembrar é que essas mudanças de estado físico, elas recebem nomes específicos, tá? Do sólido para o líquido a gente chama de fusão. Do líquido para o gasoso a gente chama de vaporização. Lembrando que a vaporização ela pode receber 3 nomes diferentes. Pode ser evaporação, que é um processo lento e acontece de forma espontânea. Ebulição, que acontece por meio de aquecimento induzido. E calefação. Eu escrevi cafefação. Tá vendo como as coisas são? A gente comete erros de vez em quando. Então, a calefação é uma mudança de estado físico que acontece muito rápido do líquido para o gasoso também sobre aquecimento. É aquela coisa quando, por exemplo, a gente salpica a água na frigideira e faz aquele barulho, tá? Então, a vaporização, ela pode receber um desses 3 possíveis nomes, tá? Falando dos processos opostos, a gente vai ter que a passagem do gasoso para o líquido a gente chama de condensação. E quem pensou em leite condensado pensou certo, tem relação, tá? Do líquido para o sólido a gente chama de solidificação. Ao decorrer do estudo de ciências da natureza no ensino médio, a gente vai estar lidando com algumas palavras que elas vão ter significados. Então, muitas vezes, a gente vai encontrar palavras como, por exemplo, solidificação do iodo, vaporização da acetona. Então, é importante que a gente aprenda o que esses nomes significam, porque muitas vezes, quando eles são apresentados, a gente fica sem saber o que eles representam, o que eles significam, né? E eu esqueci também de falar que existe uma mudança de estado que acontece do sólido diretamente para o gasoso. E também acontece do gasoso diretamente para o sólido. E essa mudança ela é chamada de sublimação. É aquele fenômeno que acontece com bolinhas de naftalina, aquelas bolinhas brancas que são colocadas em guarda-roupa, que tem um cheiro horrível. Elas não passam pelo estado líquido à temperatura ambiente. Claro que, se eu aquecer, elas vão mudar de estado físico, vão para o estado líquido, mas nas condições ambientes, a naftalina é um material que não sofre a mudança sólido, líquido, gasoso. Vai direto do sólido para o gasoso. E o processo oposto é a ressublimação. Certo? E é importante frisar que para os materiais que sofrem mudança de estado físico, sólido, líquido, líquido, gasoso, isso acontece em momentos específicos, isso acontece em temperaturas específicas, né? Antes de a gente avançar, deixa eu só falar uma coisa. É possível que por aí vocês encontrem em livros dizendo o seguinte, que esses processos que acontecem no sentido sólido, líquido, líquido, gasoso, eles são chamados de endotérmico. Ou seja, eles absorvem, eles ganham calor para acontecer. Enquanto o sentido oposto, desculpa a desorganização hoje, é chamado de exotérmico, tá? É possível que esses nomes eles apareçam em algum momento, mas é só uma observação para vocês ficarem ligados e ligadas, tá bom? Bem, agora eu vou falar de uma coisa específica, porque como eu estava falando anteriormente, esses processos de mudança de estado físico, eles acontecem em temperaturas específicas. Por exemplo, a água, abaixo de 0 graus Celsius, o estado físico é sólido.
acima de 0 graus Celsius é líquida. Contudo, se a temperatura passa de 100 graus Celsius, o estado físico da água vai mudar para o gasoso. E essas duas temperaturas que eu escrevi para vocês, elas recebem dois nomes específicos. A gente vai chamar de ponto de fusão e aqui ponto de ebulição. E é importante pensar o seguinte: o que é o ponto de fusão? É quando acontece a fusão. Até acontecer a fusão, o estado físico é o sólido. Quando a temperatura passa do ponto de fusão, o estado físico é líquido. Quando a temperatura é superior ao ponto de ebulição, o estado físico vai ser gasoso, tá? Claro que é importante lembrar que outros materiais possuem diferentes pontos de ebulição e diferentes pontos de fusão. Por exemplo, o etanol. O ponto de fusão do etanol é menos 114 graus Celsius. Desculpa, 114 graus Celsius. E o de ebulição é 78 graus Celsius. Já outro material aqui, por exemplo, o alumínio, o ponto de fusão dele é 660 graus Celsius e o ponto de ebulição é 2.519 graus Celsius. É importante frisar que toda vez que alguém falar assim, qual é o estado físico de tal material, é importante lembrar o seguinte: em que temperatura estou falando, né? Porque na mesma temperatura a gente vai ver que diferentes materiais vão possuir estados físicos diferentes, tá? Como vocês podem perceber, a 0 grau, a 0 grau a água está ficando líquida, contudo, o etanol já vai estar líquido e o alumínio vai ser sólido. Vamos fazer aqui um breve exercício aqui. Um breve exercício aqui para entender uma coisa. Qual é o estado físico da água? Qual estado físico da água quando a temperatura é igual a 70 graus Celsius? Para a gente entender isso, a gente vai ter que olhar para os pontos de fusão e de ebulição da água, tá? Quando eu olho para o ponto de fusão da água, o que é que eu percebo? Que abaixo de 0, a água é sólida, acima de 0 é líquida. 70 é maior que o ponto de fusão, mas é menor que o ponto de ebulição. Então, significa dizer que nessa temperatura, a água ela é líquida, tá? Agora, vamos usar outros materiais. E o etanol? A gente faz o mesmo exercício, né? Abaixo de menos 114, o etanol ele vai ser sólido. Acima vai ser líquido. Acima de 78, que é o ponto de ebulição, vai ser gasoso. Então, vamos pensar. 70 é maior ou menor que o ponto de fusão? É maior. Então, vamos olhar agora para o ponto de ebulição. 70 é maior ou menor que 78? É menor. Então, significa dizer que nessa mesma temperatura, o etanol também ele é líquido. Vamos agora para o alumínio. E o alumínio. Né? E o alumínio. Vamos lá. 70, que é a mesma temperatura, é menor que 660. Então, significa dizer que se é menor que 660, a 70 graus o estado físico do alumínio é sólido. Então, vejam que na mesma temperatura, diferentes materiais apresentam diferentes estados físicos, tá bom? Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês. Deixa eu só trocar aqui de folha.
Bem, vamos agora, queridos estudantes, fazer um exercício para que a gente possa prever qual é o estado físico desses seguintes materiais aqui: mercúrio, naftalina, amoníaco e acetona, nessas temperaturas, tá? Que estão aqui, letra A, B, C, D, E e F, certo? Eu recomendo a vocês que escrevam no caderno esse exercício, escrevam lá também não só o exercício, mas também a parte anterior, né? A parte... Cadê a parte anterior? Não sei, eu já perdi, gente, aqui. A parte sobre... Não, esse aqui não é. Já perdi a aula de vocês, tá vendo? Como as coisas estão. Aqui. Essa parte sobre as mudanças de estado físico, tá? Eu recomendo que vocês escrevam no caderno de vocês, para ter anotadinho, porque a gente acaba aqui aprendendo quando copia novamente, tá? Recomendo isso não só para essa aula, mas para as que a gente já teve até então, tá? Bem, vamos lá. Lembra o seguinte, né? Que até qualquer material atingir o ponto de fusão, o estado físico vai ser sólido. Após atingir o ponto de fusão e não tiver atingido o ponto de ebulição, o estado físico é líquido. E é com isso que a gente vai trabalhar para resolver esses problemas que apareceram aqui, tá? Qual é o estado físico do mercúrio a 80 graus? A gente vai fazer os primeiros exemplos individualmente, tá? Para não confundir tanto a cabeça de vocês. Se tiver dúvida, me chama no privado ou repete a explicação, assim como vocês quiserem. Para o mercúrio, vamos analisar 80 graus. 80 é maior que o ponto de fusão, mas é menor que o ponto de ebulição. Então, significa que 80 está entre o ponto de fusão e o de ebulição. Então, significa dizer que nessa temperatura, o estado físico do mercúrio ele é líquido. E é importante frisar que o mercúrio é o único metal líquido em temperatura ambiente, tá? Quando a gente fala temperatura ambiente, é aproximadamente 25 graus Celsius. A gente sabe que a temperatura ambiente de uma pessoa está bem maior que 25. Próximo. Amoníaco. O estado físico do amoníaco é 100 graus Celsius. Vamos olhar para as temperaturas de fusão e ebulição do amoníaco. Amoníaco está aqui. 100 é maior que o ponto de fusão e é maior que o ponto de ebulição. Então, significa que 100 está acima do ponto de ebulição. Então, indica dizer que o estado físico do amoníaco a 100 graus é gasoso. O amoníaco é aquele material que é usado para clareamento de pelos. É um cheiro bem forte, inclusive, né? Próximo. Estado da acetona a menos 100 graus. Vamos olhar aqui para a acetona. Menos 100 é menor que o ponto de fusão. Então, significa dizer que se menos 100 é menor que o ponto de fusão, a menos 100 graus, o estado físico da acetona é sólido. Só uma observação aqui, porque quando a gente fala de números negativos, a gente conta ao contrário, tá? Menos 2, menos 3, e lá bem longe vai ter menos 94 e menos 100. É interessante lembrar que quando a gente está tratando de números negativos, a magnitude ela é invertida, o que significa dizer que quanto maior o número, menor ele é, mais negativo ele vai ser, tá? No caso, menos 100 é menor que 94, assim como menos 3 é menor que menos 1. Naftalina, 25 graus, vamos olhar aqui. 25 graus é menor que o ponto de fusão. Então, significa que não atingiu a fusão ainda. Então, o estado físico nessa temperatura é sólido. Qual é o estado físico de cada material a 100 a 200 graus? Então, vou anotar aqui. Mercúrio, que agora são todos na mesma temperatura. Naftalina, acetona e amoníaco. Vamos analisar cada um a temperatura de 200 graus. 200 para o mercúrio, vamos lá. Deixa eu pegar aqui outra caneta.
Tô me sentindo como o povo aqui agora para explicar. Vamos lá. Mercúrio a 200 graus. 200 é maior que o ponto de fusão, mas é menor que o ponto de ebulição. Então, significa dizer que a 200 graus, o mercúrio vai ser líquido. Naftalina. 200 é maior que 80, que é o ponto de fusão, e é menor que o ponto de ebulição, que é 217. Então, significa que esse material também vai ser líquido. 200 é maior para acetona. Para acetona, 200 é maior que o ponto de fusão, que é menos 94, e é maior que o ponto de ebulição, que é 56. Então, significa que nessa temperatura, a acetona vai estar no estado físico gasoso. E o amoníaco, né? 200 é maior do que o ponto de fusão e maior que o ponto de ebulição. Então, nessa mesma temperatura, o amoníaco também vai estar no estado gasoso, ok? Letra F quer saber o estado de cada um também a 60 graus. Deixa eu só escrever aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Eu escrevi na ordem que não tá na tabela. Enfim, pessoal, desculpa. Espero que dê para acompanhar. Agora a temperatura é 60 graus. Não 600, 60 graus. Mercúrio. 60 é maior que o ponto de fusão, mas é menor que o ponto de ebulição. Então o estado é líquido. Próximo. 60 é menor que o ponto de fusão. Então significa que não atingiu a fusão, então continua sólido. 60 é maior que o ponto de fusão e maior que o ponto de ebulição. Então a acetona ela é... Opa! Não, peraí, calma. Isso aqui é amoníaco, perdão. A acetona tá aqui, tá? Desculpa. A acetona é essa última linha aqui. 60 é maior que 9 menos 94, que é o ponto de fusão. E 60 também é maior que o ponto de ebulição. Então aqui, ó, o estado físico da gasolina, da acetona realmente é gasoso. E por final, o amoníaco, que tem ponto de fusão e ponto de ebulição menor que 60, vai também estar no estado gasoso, tá? Espero que tenham gostado. Bons estudos para vocês.